Pessoal, sejam bem-vindos de novo ao Arquitetando com Camomila. Meu nome é Camila Azevedo. Eu trago conteúdo falando sobre viagem e intercâmbio e eu tô nesse período fazendo uma entrevista com uma colega minha que fez intercâmbio pela ULP para Portugal, que é a Marina. Dá um oi, Marina. Marina, me conta um pouquinho como é que foi essa história antes de você fazer intercâmbio, sabe? Como é que surgiu essa ideia de fazer intercâmbio? Como é que você descobriu a ULP? Bom, foram caminhos, né, que levaram até processos que levaram até eu conhecer, na verdade. Eu entrei na faculdade em 2019 e ainda não tinha uma visão muito bacana, assim, sobre o que fazer após o término do curso. Eu ainda estava no início, então não queria me preocupar tanto com isso. E aí entrou a pandemia, aquele período todo difícil e tudo mais. Só que em meio à pandemia eu consegui entrar em um programa de educação tutorial que tinha como tema principal pesquisas voltadas para a violência contra crianças e adolescentes, certo? E aí o meu tema foi centrado ao trabalho infantil e lendo, né, pesquisando muito, eu fiquei muito cativada por essa área, assim, envolvendo criança. Então, posteriormente, eu comecei a fazer uns cursos por fora para saber mais, né, essa questão de ensino-aprendizagem, como fazer, como ensinar. Só que em meio a isso, eu entrei como estagiária em um programa de pós-graduação em Direito da UFPA, e lá eu já pude ter uma visão diferente sobre o futuro, posso dizer assim, no que diz respeito à pós-graduação. Então, a partir dali, eu vi que muito provavelmente eu iria tentar um mestrado, no caso, depois do término da graduação. E aí, eu ficava também pensando que quando eu saísse do estágio, o que eu ia fazer, certo? Não sei como é que ia fazer, qual seria o próximo grande passo na minha vida, enfim. Então, eu sempre fui de procurar as coisas. Então, nesse dia, eu fui atrás do site da ProInter, da UFPA, né? Eles sempre colocam lá, né, algumas oportunidades, só que a maioria dos intercâmbios que eles colocavam lá nunca dava para entrar, porque exigiam muitas etapas, muitos quesitos, língua estrangeira. Eu lembro que tinha um que era para países da América do Sul, onde a língua estrangeira principal é espanhol, castelhano, assim, e eles pediam nível em francês. Então, tem muito sentido, sabe? Então, não tinha como. Aí passou um tempo, foi que eles colocaram lá o da ULP. Aí eu fui atrás, vi que não era tão difícil assim para submeter, não exigia tantos documentos, cursos, enfim, idioma. E aí eu fiz fiz a inscrição, de certa forma, né? Então, posso dizer que foi assim que eu tive conhecimento do programa. Fui atrás do site, né, para saber mais do que se tratava, como acontecia, fiz as pesquisas da universidade, os países, pesquisei sobre os países em si, principalmente os países do continente africano, né, que eles são muitos lá. E aí tive o conhecimento total sobre os objetivos do programa em si. Foi assim. Você descobriu então pelo próprio site da sua universidade, no caso era o UFPA, indo pelo site da ProInter, né, que lida com a internacionalização, programa de internacionalização na universidade. Isso, Pró-Reitoria, eu acho. Pró-Reitoria, sim, alguma coisa assim, Pró-Reitoria Internacional. E como é que foi esse processo de candidatura, da escolha da universidade, da escolha do país, da escolha do curso que você iria fazer? Tá, bom, quando eu tive conhecimento, né, a gente vai atrás dos processos, dos passos. Então, eu lembro que eu fiz 2 vezes o processo. A primeira vez eu fiz para tentar começar a estudar em setembro, né? Que para eles é o primeiro semestre. Só que aí fui atrás. Como vou começar pelos países? Eu fiz um filtro. E assim, por que eu escolhi Portugal e não escolhi alguns países da África? Portugal fica situado na Europa, né? E a Europa em si, para nós brasileiros, já tem uma visão onde diz que é muito seguro, não sei o que, é um outro mundo. E quando eu olhava para os países da África, tinham alguns que eu via uma questão sobre segurança maior, entendeu? No caso, mais de insegurança.
Então, também teve influência de algumas opiniões, né? Diziam, tem alguns países que são muito propícios a doenças e isso e aquilo. Então, eu decidi, por isso, escolher Portugal, certo? E também tem todo aquele sonho, né, idealizado que a gente vê em alguns documentários. Nossa, que lugar bonito. Infelizmente, a gente não tem tanto conteúdo voltado para os países do continente africano. Então, acaba influenciando também. Aí, fui atrás, como foi o processo. Então, sobre o processo em si. Como eu tinha tentado da primeira vez, eu ainda estava estagiando. E o meu coordenador, ele já tinha tido algumas experiências fora do Brasil, tanto de trabalho quanto de estudo. E aí, como eu nunca tinha feito uma carta de motivação, que era um dos documentos que tinha sido enviado, eu estava sem rumo. Então, eu falei com ele, né, senti confortável de falar com ele, ele achou uma ideia muito bacana. E aí, falou sobre o país em si, que ele já tinha morado lá. E disse que qualquer coisa eu podia perguntar para ele. Só que, assim, foi uma informação meio vaga, porque ele acabou não me ajudando em nada para escrever a carta. Então, eu fui atrás de outras pessoas do programa que já tinham sido aceitas para tentar me ajudar. Eu lembro que eu entrei em contato com pelo menos umas 5 pessoas, mais ou menos. Só que eu senti uma segurança maior, assim, uma confiança, talvez, uma abertura apenas de umas 2 pessoas. Que uma era da UFPA também, a Beatriz, que tinha passado para fisioterapia, estava fazendo lá na época. E a Letícia, ela era de Minas Gerais. E não lembro se estava fazendo no mesmo período que a Beatriz, parece que sim. E aí, eram 2 questões, porque a Letícia foi uma pessoa muito importante, porque ela me ajudou muito, pois ela tinha ficado na mesma universidade que eu iria. Né? Sim. Então, foi fundamental para mim em vários aspectos. E a Beatriz era do Pará, da UFPA especificamente. Então, tudo que eu ia passar, ela já tinha passado. Era muito mais próximo nos processos. Exatamente, foi muito essencial. Então, a Letícia enviou a carta de motivação dela, aí eu escrevi a minha, e a Beatriz falou algumas coisas assim que naquele momento em si não foram tão importantes sobre a produção da carta. Fiz a carta, enviei, e aí, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, eu mandei os e-mails para as universidades, porque tem a questão da ansiedade, tem a questão da burocracia, né, dos trâmites que eu imaginava. Eu não tinha tanto conhecimento, mas imaginava que ia ser muito difícil. Nisso que eu enviei os e-mails, as 3 tinham rejeitado a minha candidatura. Mas eu não me abalo assim, né? Porque eu sempre penso, não, eu já tenho, eu vou continuar indo atrás de si. Sempre penso assim. Então, o que eu fiz? Sabia que ia abrir de novo, né? Praticamente para setembro. Fiz mais uma carta, mas antes disso, dei entrada no passaporte, que eu ainda estava estagiando, sabia que eu ia sair do estágio em agosto, mais ou menos. Botei na minha cabeça o seguinte: preciso tirar o passaporte quando estou trabalhando e preciso juntar dinheiro para tentar juntar um pouquinho de dinheiro para a viagem, né? Uma viagem que eu nem sabia que... Mas estava se planejando, né? Já estava na cabeça que ia acontecer. Exatamente. Sempre foi assim de pensar muito positivo, né? Porque é como se me diz, o não a gente já tem. Aí bora tentar correr atrás de si, não custa nada, a gente não tem nada a perder. É verdade. Então, eu tirei o passaporte. Até hoje tenho uma foto de já fui buscar o passaporte. E aí, quando eu fui demitida, dispensada, eu tinha conseguido juntar o valor de R$1.000, praticamente, aproximadamente, sabe? Então, a segunda vez eu fiz a carta novamente. Nessa segunda vez, a Beatriz já me ajudou muito, porque ela me deu dicas assim, que foram fundamentais. Ela disse até assim: você tem que achar uma conexão entre você e Portugal, entendeu? Que era para onde eu ia se meter. Uma conexão entre você e o programa, alguma coisa que seja diferencial, porque durante todo o processo, as pessoas que vão te avaliar só vão ter contato contigo mesmo com a carta. Eles vão saber quem tu é, o que tu fez, qual é o teu interesse. Então eu lembro que ela falou que tinha que ter essa conexão, mandou a carta dela pra mim, que foi assim, foi minha inspiração de certa forma. Então eu fui no site do FPA, eu olhei as metas, os objetivos, né, e tentei analisar os objetivos da ULP, da Programa de Mobilidade. Encontrei uma coisa em comum e coloquei isso na carta. E eu lembro também uma coisa que foi muito bacana, que ela disse assim: você tem que pesquisar uma coisa deles lá, para eles verem que você tem uma tá conexão. Por dentro das coisas.
sabe? Sim. Então eu fui pesquisar e eu tinha achado uma informação que a gente tem uma lei sobre a educação básica em si, sabe? A importância da educação especial na educação básica, da inclusão. Eu coloquei isso lá. Abriu aqui. Melhorou. Então, eu coloquei isso lá e então aí eu já tinha uma conexão entre a minha universidade e o programa. Eu também tinha a lei deles mesmo lá, entendeu? Tipo assim, não era nem minha obrigação saber, mas eu fui pesquisar, Sim. sabe? Então, talvez tenha sido um diferencial muito grande. Aí fechou as candidaturas no dia 1º de setembro, deixei passar uma semana mais ou menos, e aí eu comecei a entrar em contato com as universidades novamente, né? Aí a primeira não tinha aceitado, a segunda não sei, a segunda, que era a Beja, né, já teve uma comunicação comigo muito diferente desde o início. Tipo assim, questionando, falando, olha, se você não conseguir, você pode tentar por essa outra forma, que tinha um acordo entre o Politécnico de Beja e a UFPA. Então, a todo tempo, sempre abertos comigo, sensíveis. E aí, parece que cada e-mail que eu recebia deles estava mais próximo de acontecer, sabe? Então, eles tinham aquela preocupação, assim, o nosso curso que temos aqui não é o mesmo que o seu, então você tem que conversar com a diretora da faculdade para ver se tem problema. Eu nem conversava com a diretora, eu falava, não tem problema nenhum. E aí, ela aceita sim, né? Você tem certeza? Tenho, não tem problema não. Era quase isso. Aí, nesse período, acho que demorou assim, do dia 1º de setembro, um pouco mais de um mês, talvez, porque eu lembro que foi em outubro que eu recebi a resposta definitiva, tipo, se você foi aceita, da ULP em si, porque antes disso, a universidade tinha dito já que ia aceitar. Só que, aquela coisa, né, você só acredita quando recebe o definitivo mesmo. Sim. E aí, foi que eu recebi, acho que foi dia 16 ou 17 de outubro, e aí aconteceu, né? Aí isso que antecedeu toda a parte da dificuldade em si, que foi os documentos. Foi assim o processo. Eu acho bacana falar a importância sobre a questão da carta de motivação, porque ela é um dos únicos documentos que a gente consegue mostrar efetivamente quem a gente é, né? Nossa real motivação, porque aquilo vai contribuir pra gente, o que a gente pode contribuir pra universidade que a gente tem interesse, né? E é importante dizer que tem um vídeo aqui no canal que tá falando sobre a carta de motivação. Eu tô mostrando sobre a carta que eu fiz, mas normalmente a dica é sempre essa, né? Quando a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, mas também no caso de carta de motivação é pegar a referência. Normalmente a gente fica meio perdido sobre como é que tem que seguir. Eu acho que a ULP ela até tem uns indicativos assim do que pode conter, mas pedir ajuda para quem já tenha feito, né? Eu acho que isso faz um diferencial, seja alguém que já foi aprovado, como outros participantes, acho que até mesmo de outros programas, como um professor, né, que possa de repente dar uma lida, dar uma revisão. Isso ajuda bastante. E depois que teve esse aceite, como é que foi esse processo do visto? Ele foi um processo muito demorado? Foi bem demorado. As meninas já tinham, quando eu falei para as meninas que eu tinha sido aceita, elas falaram, organiza logo os documentos de visto porque vai demorar muito, é um processo muito chato, enfim. Aí era uma série de documentos, só que agora, necessariamente, eu não lembro, mas teve um documento específico, que eu não lembro agora, que demandou eu esperar um pouco mais para não enviar imediatamente, certo? Eu não lembro qual foi o documento em si, mas eu lembro que um dos documentos que eu fiquei assim muito a respeito da declaração do imposto de renda. Por quê? Porque a minha mãe não declarava, certo? Ela não fazia parte do grupo em si. E aí, no site não dizia basicamente nada a respeito da minha exceção, da exceção em si. Tipo assim, se você não declara imposto de renda, faça isso. Não tem essa informação. Fica assim, é até uma coisa assim, tipo, quando a gente para analisar, parece que as pessoas que só podem viajar se você tiver uma renda mais acima, sabe? Sim. É até difícil de falar isso. Mas, infelizmente, é isso que acontece. E aí, o que aconteceu? Fui atrás com as meninas, elas falaram que não era o caso delas, né? Mas a Letícia disse que tinha um rapaz que ela conheceu, que era a mesma situação e ele tinha feito uma declaração de isenção de imposto de renda. Então, eu fui atrás, fiz, e a minha mãe foi ao cartório e autenticou, né? Porque eu fazia de tudo para que achasse que aquilo era verdade. Então, paguei a autenticação no cartório.
Aí, peguei todas as informações, foram várias e várias vias estragadas de papel, porque eu errava uma letrinha, fazia tudo de novo. Eu tinha morria de medo de ser indeferido o pedido. E aí, fiz tudinho, demorou quase um mês. Eu realmente não lembro qual era o papel que estava impedindo ali, demorou esse mês, mas eu enviei o documento por correio para o Rio de Janeiro, que é a nossa jurisdição aqui de Belém, né, no dia 1º de dezembro. Aí a gente recebe o código de rastreio. Então, eu fiquei ciente que havia chegado lá no dia 7 de dezembro, ou seja, uma semana depois. Só que, como sempre, uma pessoa ansiosa, eu fiquei mandando e-mail perguntando se estava tudo certo, porque eu já havia pesquisado e já tinha visto muitas críticas a respeito da empresa que é responsável por esse processo do visto, que é a VFS. E aí o que aconteceu? Enviei mensagem, enviei e-mail, e dali a uns 2, 3 dias, eles enviaram novamente, dizendo que havia faltado um documento, que era uma carta de apresentação. E isso me deixou muito chateada, por quê? Porque era um documento que não estava na lista de documentos do visto. E aí, isso acabou me atrasando, o processo todo, porque eu enviei a carta no dia 13 de dezembro e continuei enviando e-mail para ver se estava tudo certo, faltava mais alguma coisa. Eles só foram me retornar no dia 26 de dezembro, dizendo que o meu processo já havia sido encaminhado para o consulado de Portugal para devida avaliação. Só que aí, dia 26 de dezembro, dali a 2 dias já entra em recesso. Aí, sabe lá Deus quando é que eles voltam, não sei, né? Então, peguei o recesso do final de ano, isso aí já toma ali quase uma semana e meia, né? Uhum. E a gente que já passou por isso sabe que tempo é uma coisa muito preciosa nesse processo. Então, esperei esse período. Quando eu percebia mais ou menos que tinha acabado aquele recesso de final de ano, eu enviava e-mail todos os dias. Até que eles enviaram para mim o código de acompanhamento no site da VFS, mas o código nunca mudava. Isso só aumentava a minha ansiedade, né? Então, já tinha data para começar as aulas, que era dia 27 de fevereiro, e nada do visto. Então, foi um processo muito difícil, porque tive muita ansiedade, por vários momentos fiquei me questionando por que não tinha chegado, porque estava acontecendo aquilo, sendo que tinha uma colega que eu estava entrando em contato com ela, que foi inclusive a menina que dividiu o quarto comigo. Ela também era brasileira. E ela enviou o passaporte dela quase um mês depois que eu enviei o meu. E ela recebeu o passaporte dela antes do meu. E eu ficava muito chateada. Muito, porque não fazia sentido, sabe? Sim. E aí, tenho problema de pele, só atacou minha alergia. Até que chegou, eu enviava, tipo assim, em janeiro eu enviava 2 e-mails por dia. Em fevereiro eu já estava enviando 3 ou 4 e-mails. Todos com a mesma mensagem. Demora absurda no processo do visto. Enviava e-mail para o consulado e eles respondiam, mas falavam que ainda não tinha saído. Enviava e-mail pro pessoal lá da imigração, né, de Portugal. Todo mundo esqueceu o nome. ISF, É o CEF, né? CEF, isso. Mas também não tinha nenhum retorno, até que tive retorno na semana do dia 15 de março. Nisso eu já tinha comprado passagem, já tinha mudado a data de passagem, porque tinha comprado passagem pro dia 16 de março, dia 16 de março não chegou o passaporte. Aí nisso troquei pro dia 30 e o passaporte chegou em casa no dia 20 de março. Aí foi que eu troquei de novo a data e viajei no dia 25. Acho que durante todo esse período eles dão em torno de 60, eu acho, dias, né? Dias, eu não lembro se é 60 ou 90. Acho que é 60 dias úteis para correr o processo do visto. Sim, 2 meses. Um pouquinho mais isso. E eu acho que se eu não tivesse enchido o saco mesmo, eles não teriam vindo no dia 20, não, teria vindo muito mais. E era uma situação tão difícil, porque o pessoal da universidade ficava em contato comigo. Marina já chegou? Quando é que você vem? Quando é que você chega? Até o momento que eles falaram assim mesmo, se demora mais um pouco, vamos ter que transferir sua mobilidade para o segundo semestre. E aí já entra aquele nervoso tudo. Sim, então, muita coisa preparada já, né? Sim, muito difícil, mas que passou. E como é que foi essa chegada no país lá de Portugal? Esse processo de viagem e tal? Você já tinha feito viagem assim sozinha, viagem internacional? Foi uma primeira vez? Como é que foi essa experiência de
da viagem, do processo de chegar lá em Beja, sabe? Tá, foi a primeira vez. Eu nunca tinha viajado sozinha, muito menos pra tão longe assim. Eu nunca tinha nem saído do Pará. E aí, foi muito assim, muito novo. Foi tudo muito, muito novo, porque era uma coisa nova, né? Uma experiência totalmente nova. Eu lembro de ter chegado lá e tava ali, foi bem no dia que alterou o fuso horário, de 3 para 4 horas de diferença, né? Então, foi no período ali que tava na transição do inverno pro verão, mas assim que eu saí do avião, eu senti aquele frio, né? Bem difícil. Sim, você tá acostumado, né? Frio de geladeira, né? Pra gente que tá acostumado com o calor de Belém. Aí, desci, a gente pegou um transfer pra chegar até ao aeroporto de Lisboa. E aí foi assim uma emoção muito grande, né? A gente fica se questionando, não é bem questionando, mas fica refletindo sobre as coisas. Porque eu sou muito uma pessoa assim de pensar, caramba, 1 ano atrás eu tava fazendo isso e hoje eu tô aqui. Sabe, o que eu vou estar fazendo daqui a 1 ano? Era tipo isso, sempre penso muito assim, não sei porquê. E aí eu ficava pensando, pô, já acabei de fazer 21 anos, né? Nos meus melhores sonhos eu imaginava que tão nova eu ia estar construindo, realizando, fazendo acontecer uma coisa dessa tão grande, porque eu considero uma coisa muito grande, sabe? E aí, considerando também que não tinha sido fácil, por questões burocráticas, por questões financeiras, principalmente, né? Sou filha de mãe solo, então isso agrega muito na dificuldade. Então, naquele momento, pensando em tudo isso, eu comecei a chorar, né? Porque eu tava lá, finalmente eu tava lá, depois de tudo que tinha acontecido. E aí cheguei em Lisboa. O primeiro choque, assim, fazendo a imigração, o primeiro choque foi com o horário, porque a primeira coisa que a gente faz quando chega lá, né, passa pela imigração, é mandar mensagem, falar com a nossa família, enfim. Só que enquanto era 10 horas lá, aqui ainda era 6, né? Sim. Então o pessoal tava dormindo, tava acabando de acordar, não sei. E aí mandava mensagem, ninguém me respondia, eu ficava desesperada. Aí, o fuso horário, o bendito fuso horário. Aí demorou um pouquinho pra me habituar. Aí nisso, eu cheguei lá em torno de 10 horas. Eu lembro que o ônibus pra Beja que tinham comprado era 3 e pouco da tarde, mais ou menos. Aí fiquei lá, eu tinha jantado, comido no avião. Eu lembro que nesse dia eu tinha 150 euros em papel mesmo, né, em dinheiro vivo. E aí eu precisava trocar, por causa que eu tenho o táxi, né? Eu não sabia se eles eram tão chatos sobre dar dinheiro, né, e dar troco, assim. Sim. Aí eu lembro que eu fui no Starbucks que tinha lá. Primeira vez que eu tinha comido um Starbucks na minha vida. Não gostei. Também não. Sério, não gostei. Achei sem graça, não sei. Aí a menina trocou pra mim, aí eu fiquei esperando lá assistindo série, até cochilei um pouquinho, mas depois me espantei, né? Porque, enfim, não é muito seguro você cochilar no aeroporto com as suas malas, suas coisas ali. Aí, quando deu em torno ali de umas 2 horas, eu chamei um táxi e o rapaz me levou lá. Aí perguntou pra onde eu ia, né? Aí eu conversava, porque, poxa, a gente fica até empolgado de conversar com uma pessoa assim, que pergunta de onde a gente tá vindo, o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai, né? E aí ele me deixou lá, foi na estação do Oriente, do Oriente, né? E aí eu fiquei lá, um frio, menina, um frio. Faltava, assim, acho que uns 45 minutos pra embarcar. Mas era um frio, assim, incessante. Eu olhava, o painel tava fazendo 19 graus. Só que era muito frio. Eu tava com uma camiseta, assim, um moletom que nem era tecido apropriado pra esse frio, sabe? Coloquei uma jaqueta, mas mesmo assim, o frio na mão era de doer os ossos. Eu acho que só pra explicar, é porque em Belém a mínima chega a 25 de madrugada no máximo, né? 25, 24 isso, no máximo. De dia, assim, sei lá, 30 graus é o mínimo. São de 45, 40 é muito quente. Então, sim, foi um choque. Eu senti muito assim, do frio. Aí foi que peguei o ônibus, a minha colega de quarto já sabia que eu tava chegando, então a gente combinou dela ir me buscar no terminal. E aí eu cheguei lá, era muito longe. Menina, era tão longe, tão distante. Sério, era muito longe, era quase 3 horas de viagem de Lisboa pra Beja. Era antes do litoral mesmo, sabe, ali do sul. Era longe, mas foi por causa disso também que eu não pude, o cachorro, que eu não pude conhecer cidades do norte.
sabe? ficava mais distante, né? Sim. Porque não tinha como fazer bate e volta no mesmo dia, sabe? Eu fiquei muito frustrada por causa disso, mas foi uma coisa à parte. Aí eu cheguei lá nesse dia em torno de umas 6 horas da tarde, a gente pegou um táxi, era uma cidade bem pequena, só que não dava pra ir, porque tava com as malas, né? E aí a gente chegou lá, um quarto, a gente ficava no terceiro andar, era uma série de apartamentos, assim. E aí o quarto era muito fofinho, assim, sabe? Tinha uma cama, uma escrivaninha, uma cabeceira, assim, era muito fofinho, um armário. E aí ela tinha comprado uma pizza pra mim no supermercado, porque ia chegar de noite, não ia ter como comprar nada, como jantar, comer no supermercado. Tava exausta por causa que foi um dia de viagem. Assim, teve aquele choque cultural de anoitecer só 9 horas da noite. Demora, né? Sim. Mas o processo de chegada foi muito assim, novo, surpreendente, se fosse pra resumir. Surpreendente, novo, inovador, sabe? Foi um aprendizado, uma experiência muito importante, muito especial. Nunca esqueço. Só uma dúvida, essa ida que você foi da Estação de Oriente, você foi de ônibus ou você foi de trem? Fui de ônibus. Foi de ônibus mesmo? Foi, não tinha conhecimento ainda de comboio, nada. Essas coisas, né? E como é que foi esse processo, tipo assim, do intercâmbio? Você chegou lá, você conseguiu ser recebida por uma brasileira, né, que era sua colega de quarto. E esse processo de você conhecer a universidade, de você falar com os professores, seus colegas de quarto, esse contato com as disciplinas e esse conhecer da cidade de Beja, que Beja é pequena também, né? Eu acho que ela deve ser mais ou menos o tamanho de Tomar. Como é que foi esse processo? Não sei quanto a cidade de Tomar, mas ela é bem pequenininha mesmo. Faz o centro todo a pé, né? Sim, todo. Acho que era muito pequena. É isso. Tinha linhas de ônibus, mas não deixava de ser pequena mesmo assim. Bom, a chegada. A coordenação optou por colocar eu e a minha colega de quarto juntas, porque ela também não tinha vindo pela ULP. Uhum. Então, tinha uma coisa em comum ali, né? E também a gente estava em contato desde o início do trâmite, do intercâmbio em si, porque os e-mails da universidade eram encaminhados para nós duas. Uhum. Então, ela entrou em contato comigo via e-mail, e aí a gente passou a se falar sobre tudo, assim, no que diz respeito ao intercâmbio. No primeiro dia, eu cheguei lá no domingo, primeiro dia, que foi a segunda-feira, a gente foi resolver algumas questões burocráticas acho que uma coordenação, secretaria sobre o quarto, assinatura, o ticket da alimentação, né? Aí teve que pagar um calção de 5 euros por causa da chave do apartamento. Uhum. E aí depois a gente foi num outro setor, que já era o GRI, que era o que de internacionalização, que é receber justamente esses alunos estrangeiros, né? Foi uma recepção muito maravilhosa, porque tinha um kit, sabe? Um kit muito lindo lá, que a gente recebeu. O kit tinha uma caneca com toda estampadinha, assim, até guardo hoje. Um uniforme do Erasmus, uma ecobag da cidade de Beja, um chip de telefone, um chip de telefone, eles tiveram todo esse carinho, sabe? Que eu nem sabia como é que eu ia fazer essa questão de chip. Uma agenda toda trabalhada com material reciclável e uma caneta. Então, assim, dá um carinho, né? Um conforto muito grande, assim, receber esse kit. Aí, depois disso, ela me apresentou, essa minha colega, me apresentou um colega que era de Manaus, que era brasileiro também. Ela conheceu enquanto já tinha chegado lá, ela chegou um mês antes de mim. E aí, a gente foi fazer um passeio, assim, pela cidade. Aí foi a primeira vez que eu andei pela cidade. Foi um desafio muito grande para mim, porque a cidade, eu não sei Tomar, mas Beja, o que acontece? Tinha uma questão. Ela é uma cidade assim, vai subindo, entende? E aí o apartamento ficava ali nos arredores da cidade, não no centro. Então, como em Belém é tudo plano, né? A gente não sentia, mas lá, o que eu sentia? Quando eu subia, a parte principal, mais alta da cidade era o castelo. Uhum. E aí, quando a gente se aproximava do castelo, eu sentia aquela subida, sabe, bem íngreme. E aí, quando eu subia, o ouvido tampava, o nariz tampava, a respiração ficava horrível. Era uma coisa muito surreal, meu Deus, era horrível. Pra andar rápido, né? Era péssimo. E aí, tinha que andar devagar, que eu não sei andar devagar.
Era difícil. E aí era um clima seco, não sei dizer, que deixava a gente muita sede, mas também tava com muito frio, não sabia dizer. E aí o primeiro contato com a cidade assim, foi muito maravilhoso, porque, poxa, você tá numa cidade nova, uma cidade no interior da Europa, né? E é tudo muito bonitinho. É uma casa comum, mas deixa de ser bonito. E aí nesse mesmo dia eu tinha aula à tarde. Então tive o primeiro contato com a sala de aula. Fui recepcionada por uma professora. E aí a turma do curso, que era Educação Básica, era composta totalmente por meninas, mulheres. E aí acho que era em torno de mais 24, mais ou menos, por aí. E aí a professora pediu para que as meninas se apresentassem para mim. E eu lembro uma coisa que aconteceu, que tipo assim, durante a aula, todas as aulas, isso foi descobrir depois, mas naquele primeiro contato, o que eu tinha visto? Todas, não tinha uma exceção. Todas as meninas faziam uso de notebook dentro de sala de aula, todas. E o que eu tinha na minha mochila? Um tablet e um teclado portátil. Eu tinha só isso, e um tripé para colocar o tablet, né? Porque eu não tinha tido condições de comprar um notebook novo, porque a minha mãe estuda também, tinha que ficar com ela no notebook. A gente fez o esforço e comprou um tablet. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Mas deu jeito, tá funcionando do mesmo jeito, né? Exatamente, vai ter que funcionar, vai ter que dar um jeito. E aí a professora fez todas as meninas se apresentarem pra mim, e aí ela pediu pra me apresentar. E aí eu lembro que um conselho da Laura, lá do Centro de Internacionalização, na UFPR, ela disse assim, você vai pra lá e você vai dizer que você é da Amazônia, que eles vão ficar assim, nossa, ela é da Amazônia. A gente tem um outro olhar, né, quando a gente fala assim. Quando eu falava que eu era da Amazônia, acho que eles pensavam que eu morava assim, no meio do mato, no meio da floresta, sabe? Tem uma onça de estimação, um jacaré no quintal. Isso, tipo assim, por causa de comentários, sabe? Sim. Às vezes, assim, exemplificando uma situação, por exemplo, falando de aranha, as aranhas fazem isso, mas a Marina conhece, né? Lá na Amazônia tem um monte de aranha. Tipo assim, era esse tipo de comentário. Aí eu ficava assim, pobre. Era quase isso. E aí, o contato com a sala de aula, o primeiro foi assim, mas com as colegas eu senti muita dificuldade, porque as meninas já, é o terceiro ano já do curso para as meninas, e elas já tinham, assim, o conhecimento de umas as outras, né, as panelinhas, os grupos, as duplas. Já eram mais entornadas. Todas os trabalhos sozinha praticamente, depois que eu fui me agregar com mais uma ou duas ali. E aí, qual era a questão? As minhas disciplinas eram voltadas para a língua portuguesa, então eu só fazia as disciplinas de língua portuguesa. E lá tem um sistema, eles têm a licenciatura, mas assim que termina a licenciatura, eles não são capacitados para lecionar, para trabalhar. Eles são obrigados a fazer o mestrado, certo? E aí o que acontece? O curso dura 3 anos e o mestrado 2 para eles, né? E aí pra gente o curso dura 5 anos, mais ou menos. E aí eu fui explicar isso, eu aluguei um triplex assim, na cabeça de todo mundo. Nossa, mas como assim? Na própria licenciatura, enquanto você ainda está estudando, você já está trabalhando, você já está lecionando na sala de aula? Sim! Aí, por causa disso, eu já tinha conhecimento a respeito de alguns aspectos da língua portuguesa que elas não tinham. E a professora identificou isso. Só que ao invés da professora guardar isso para ela, a professora fazia questão de falar para elas. Entende? Sim. Por exemplo, a menina já está mais avançada porque já estuda isso. E eu acho que elas pegaram um ranço de mim por causa disso e acabaram me excluindo de tudo. E aí, por causa disso, foi um pouco difícil, né? Porque assim, eu não ia ficar calada. Eu sei, eu vou falar. Me eximia disso. Então, no início, essa foi a minha principal dificuldade no quesito de relacionamento, porque as meninas não eram muito abertas comigo. E aí ficava muito chateada, sabe? Porque é muito ruim estar num ambiente onde você sente que as pessoas têm um atrito ali desnecessário contigo. E aí o estágio era em dupla. A sorte foi que eu fiquei com uma moça que não tinha feito estágio, porque tinha acabado de ter neném. E aí ela ficou sem dupla, então ela ficou comigo. E aí, a partir dela, por meio dela, eu tive algumas informações. Ela também foi uma fofa comigo. Me buscava num apartamento para ir juntos para o estágio, porque ficava longe um pouquinho. Então, era muito bacana, era muito acessível. E aí, depois, conheci a Joana, que também fazia parte da turma, né? E ela me acolheu.
Mas, em quesito assim, relacionamento, chegada, foi basicamente isso, do primeiro dia ali, no primeiro mês. Foi assim. Você chegou a visitar o Castelo de Beja? Ele era aberto à visitação? Ele custava €1 pra entrar. Uhum. Aí tinha alguns dias que era gratuito, não lembro direito. Era muito bacana. Ele ficava bem no centro, assim, né? Nesse dia bateu um vento muito forte que acabei ficando sem voz no outro dia por causa do vento. Mas o castelo era muito interessante. Por quê? Porque dentro dele tinham algumas ferramentas que possibilitavam que a gente visse como era em 3D, entende? No tempo que ele foi construído, entende? Uhum. Então tinha a história do castelo, que envolve a história da cidade em si, e aí era muito bacana de pensar que há não sei quantos mil anos atrás aquele ambiente era de tal maneira. Aí subir as escadas, assim, a única coisa ruim, né, que esses lugares assim, que são muito frequentes em Portugal, é que não tem acessibilidade. Isso era uma coisa que eu pensava muito. Então, uma pessoa que é cadeirante, uma pessoa que anda de muletas, uma pessoa idosa, infelizmente não pode participar da programação porque não tem como fazer, né? Então, era a única crítica que eu tinha sobre esses pontos turísticos, assim, de castelo, mosteiros, enfim. Visitei, foi muito interessante. Foi um dos primeiros lugares que eu fiz. E foi ainda na primeira semana, eu acho, que eu cheguei lá. Porque praticamente era o único ponto turístico assim, mais famoso que tinha em Beja. Era isso. Sim. E, tipo, você diria então que sua maior dificuldade, o maior perrengue que você passou foi essa questão do início das aulas, desse contato com o pessoal, ou teve algum que se destacou, além desse? Acho que foi, porque teve a questão do clima, né, que eu fiquei muito doente por quase 2 semanas. A sorte que eu levei muitos remédios daqui, né, porque falavam que lá era muito caro, tinha que ter receita médica, sim. E a gente não tem toda essa burocracia no Brasil. Então, a questão do clima, meu cabelo caiu muito, caiu demais por causa do calcário, a minha pele do rosto começou a descascar por causa do uso frequente da água quente, né, porque eles têm uma cultura de higiene lá muito diferente da nossa. Eu nunca consegui deixar de tomar pelo menos 2 banhos por dia. E lá pra eles a coisa mais comum é um banho, às vezes nem um banho por dia, enfim. Então, por causa do frio e o frequente uso da água quente, o cabelo caiu e o rosto começou a descascar muito, sabe? Nossa, sim. Então, era bem difícil. A questão do relacionamento, mas depois isso acabou melhorando, né, com o tempo. Teve outros perrengues, mas não foi ligados exatamente ao intercâmbio, mas sim no momento que eu consegui um emprego rápido, assim, lá no evento que teve, mas não está diretamente ligado ao intercâmbio, então não sei se é interessante falar, se quiser eu falo. Acho que sim, acho que pode ser bacana, porque faz parte da experiência, querendo ou não, do momento que você estava lá, né? Tá, tipo assim, eu fui pra lá e eu pensei assim, se eu tiver a oportunidade de trabalhar, eu vou trabalhar, entende? E aí, no mês de abril, no final do mês de abril, inclusive, tá fazendo 1 ano. Hoje, esses 4 dias assim, de 30, 27, 28, 1º de maio, tá fazendo 1 ano que tudo isso aconteceu. Minha mãe falava, né, você não vai se meter em uma coisa que vai atrapalhar os seus estudos. E aí, esse período que tava acontecendo lá, não lembro se era feriado, realmente não lembro, mas não tinha aula pra mim. E aí, eu tinha conseguido um emprego pra trabalhar com aquelas fantasias, sabe? Pra tirar foto. Ah, sim. Era a fantasia do Mickey e da Minnie. Ah, sim, eu lembro de ter visto uma foto sua com eles, sim. Esse período. E aí, o que aconteceu? Era pra trabalhar durante 4 dias, só que eu não fui. E aí éramos 3, eu e mais 2 moças, que ficava revezando ali nas fantasias, era pra imprimir foto na hora, enfim. E aí, qual era a questão? A questão era que a gente começava a trabalhar das 11 da manhã e ia até perto de meia-noite. Nossa, era bastante. Era muito puxado mesmo. A gente recebia 5 euros por hora, né? Só que eu me meti nessa porque eu já tinha marcado uma viagem, eu precisava ganhar fundos, né? Pra não ficar dependendo só do dinheiro que estava guardado em casa pra viajar. Então, vi que era uma oportunidade boa, aí eu fiz. Só que algumas coisas foram passando a acontecer. Por quê? Porque era aquele período que estava chegando o verão. E aí, o nosso stand ficava numa parte que de tarde o sol pegava muito forte, bem cheio, e a fantasia era muito quente.
Então, no segundo dia, a gente já ficava muito sufocado com o calor e tudo mais. Até que chegou um momento que a gente falou, bem resumidamente, sabe? A gente chegou um momento e falou pros donos lá, pros rapazes que estavam responsáveis, que a gente não ia vir no outro dia, porque, que era o último dia, eu acho, porque tava muito quente, a gente tava passando mal. E aí eles tentaram dar a contrapartida. Se vocês vierem, a gente fica até 2 horas da tarde, dá uma pausa e volta às 6 horas da noite para terminar 8, que era quando terminava mais ou menos o evento. Só por causa disso, a gente aceitou ir no outro dia, né? Porque as meninas já estavam passando mal, os nossos pés ficavam horríveis, tipo assim, era uma condição horrível, foi uma condição péssima, assim, de experiência, porque a gente não podia tentar, os intervalos eram só de 10 minutos, a gente tinha que trazer água de casa para beber o dia inteiro, sabe? De intervalo, a gente tinha meia hora para almoçar, porque a nossa almoço era sanduíche, assim, sabe? Que a gente levava. Enfim, foi bem difícil. Quando foi no outro dia, os donos mesmo da empresa já compareceram lá, e quando chegou aquele período ali de 2 horas, 1h30, eles falaram assim, vamos lá, descansem quando estejam de volta aqui, 3 horas da tarde. E aí, por causa de todo o esforço de vocês, a gente vai acrescentar mais 20 euros no pagamento de vocês. Só que não foi isso que a gente tinha acertado no dia anterior. Sim. A gente tinha acertado parar 2 horas da tarde e voltar às 6. Então, conversando ali, a gente combinou, eu e as meninas, combinamos que íamos dizer que não queríamos mais. Só que quando a gente voltou, eles foram super grossos com a gente, dizendo, tipo assim, então vocês não querem trabalhar? E eu vou ter que trabalhar no lugar de vocês? Tipo assim, sabe? E aí foi horrível. Aí eles falaram assim, vocês não querem? Tudo bem. Vocês estejam aqui, então, lá na frente do evento, lá na entrada, 8 horas da noite, que a gente vai lá fora e dá o pagamento para vocês. E tipo, o que eles fizeram? Foi muito chato. Por quê? Porque eles foram até a porta com a gente e arrancaram as pulseiras dos nossos braços. Tipo assim, se vocês quiserem entrar de novo, vocês vão ter que pagar. Entendeu? E eram 8, 10 euros numa entrada, sabe? Era caro. E aí, só que eles falaram uma coisa que foi o pior de tudo. Foi assim, estejam aqui 8 horas da noite e tragam um recibo verde para vocês receberem dinheiro. Eles nunca falaram sobre recibo verde desde o início, né? Não, nunca. Falaram que podia ser pagamento de qualquer forma que a gente preferisse. Só que eu sempre quero recibo verde. Entendeu? E quando ele falou isso, a menina, que era de lá mesmo, saiu puta da vida, tipo, muita raiva, sabe? E aí, quando eu vi aquela atitude, eu pensei, recibo verde não é uma coisa boa. E aí eles falaram, né? Eu perguntei, aí eles falaram, simples, vocês falem lá e tragam um recibo verde. Só que parecia tão simples que tudo que é simples a gente desconfia. Aí depois a menina foi explicar o que era, que é como se fosse no Brasil o microempreendedor, né? Enfim, eu falei, pronto, não tem empresa nem no Brasil, vou ter aqui em Portugal pra dar recibo verde. Sim. E aí, fiquei pensando assim, poxa, se eu não apresentar lá, eles não vão pagar, né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça era mais 100 euros pra pagar. E aí o que aconteceu? A gente entrou de novo no evento e, tipo assim, foi um momento que eu vi me senti muito frágil. Por quê? Porque não tinha pra onde correr. Exatamente pra onde correr, porque falava com a polícia, a gente não pode fazer nada, sabe? Falava um monte de gente, falava com a organização do evento, a gente não pode fazer nada. Então, realmente, é coisa que aqui no Brasil é diferente, porque qualquer coisinha a gente fala e, sei lá, qualquer pessoa vai lá e tenta resolver, entende? E aí, o que você faz? Você é uma pessoa estrangeira, uma pessoa imigrante, você não tá na sua zona de conforto, você não pode fazer barraco, entendeu? Porque o que vai acontecer? Mas no final de tudo, eles pagaram, mas eles contaram todos os nossos intervalos de 10 minutos de almoço, de tudo, alegando que a gente não tinha cumprido com o que a gente tinha falado. E aí, durante todo esse período, teve uns rapazes que notaram a gente explicou pra eles o que tinha acontecido. E eles falaram assim, olha, em junho vai ter um evento, se vocês quiserem fazer uma experiência com a gente, vocês podem ir. Quando chegou junho, a gente foi, e eles foram muito maravilhosos, porque a gente trabalhou muito, né, um dia todo, era um festival de aviação, mas no final eles pagaram até mais do que tinham prometido. Então foi uma outra experiência muito bacana. Então foi uma muito ruim, uma bem legal, assim. Mas foi esse o perrengue, assim, foi, acho que uma coisa mais difícil que aconteceu durante todo o período lá, porque, nossa, eu me sentia muito incapaz, sabe? Eu se sentia assim, difícil mesmo um processo desse. E você tem algum momento, assim, mais inesquecível de modo positivo que você passou lá? Tem vários.
Me diz aí os três, assim, que mais... Ou então mais que mais se sobressaltou, sabe? Teve uma vez que a escola promoveu um passeio. Foi um passeio pro litoral, assim, do Alentejo, que fica região onde fica Beja. E aí, esse passeio, a gente tinha que fazer inscrição, né? E aí, eu consegui uma vaga no ônibus. Aí a Joana foi comigo também, mais outro colega que eu também tinha conhecido lá, que era brasileiro e era da Bahia. Aí eles foram, e ali era em torno de 1 hora de tempo de Beja, e foi uma viagem muito bacana. Por quê? Porque foi um dia só, né? Mas a gente conheceu o litoral, já era verão, assim, sol, de praia, assim. Aí foi a primeira vez que eu vi aquele mar grandão, assim, azul mesmo, azul de pisar, sabe, na água, assim, tinha aquele gelado do mar. E aí, nesse dia, a gente foi também almoçar no restaurante, que era cortesia também do passeio. E a comida era muito maravilhosa, que era polvo, assim, um polvo frio. Era muito gostoso, porque a comida da universidade era péssima. Era abençoada, mas era horrível. Não gostava. E aí, comi com muito gosto naquele dia. E de tarde teve outras atividades na água em si, entendeu? Canoagem, mergulho em alto mar, entendeu? Eu não sabia nadar, mas o tempo todo tava com colete, assim. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. E tiveram vários momentos também em um rodízio que tinha lá, que era um rodízio japonês. A gente marcava de jantar no rodízio. E o que a gente fazia? A gente praticamente não comia o dia todo, pra comer muito. Se você não gostar de regime, um dia, chegar à noite... A gente, assim, tomava só o café, no almoço comia mais castanhas, uma amendoim, assim, pra ir de noite. A gente passava quase 3 horas no rodízio, porque era muita comida, era muita coisa, comida, sobremesa. E aí foram momentos, assim, que eu nunca esqueci, sabe? Que eu me divertia muito, assim, com o pessoal. Meninas, assim, eu conheci o pessoal da África que também iam pra lá com a gente, a menina da Turquia que me ajudou no inglês, né, na língua estrangeira, então todo mundo se juntou ali e sempre ia no rodízio. Foi uma experiência muito bacana, assim, um período bem legal, bem diferente. E você foi pra lá sem saber falar muito inglês, né? Tipo, você tinha um nível intermediário, mais ou menos, ou tinha um nível básico? Como é que era? Eu tinha um básico, eu tinha acabado de terminar o básico, que era 2 anos. Só que é muito diferente, né? Você estudar no curso, tudo mais, uma vez por semana e fazer isso na prática. Sim. Então, eu fui pra lá e aí eu sempre tive muito essa curiosidade da conversação, né? Então, eu conheci a Feria, que é da Turquia, e aí ela também falava inglês, falava fluentemente. E o inglês era a segunda língua dela, porque o primeiro era da Turquia, que eu não sei se é turco mesmo, não. Eu acho que é turco. Não tenho certeza também. E aí eu cheguei com ela e eu falei, né, olha, eu preciso aprender, melhorar meu inglês, eu quero que tu me ajude. E aí é muito bacana, né, se aproximar de uma pessoa que também passou pelo processo de aprender inglês, porque ela vai te entender, ela sabe que é difícil, que é um processo. E ela foi muito, muito fofa comigo, ela tinha toda a paciência do mundo pra me ensinar, pra me ajudar ali a ajeitar as frases que eu tinha dificuldade, a pronúncia. E teve uma vez que a gente viajou pra Cascais, em Lisboa, e aí foi o dia inteiro com ela tendo que falar inglês. Então, ou eu dava um jeito de falar, ou a gente não falava nada. Era basicamente isso. Então, acho que melhorou muito, assim, muito mesmo. Acho que hoje, com a experiência, o nível de inglês que eu tenho tá ali em torno de um intermediário, sabe? Mas ainda quero melhorar muito pra falar, tipo assim, ao ponto de escutar uma música e entender o que tá na música, sabe? Sim. Então, são vários aspectos, assim, que foram avançando na experiência conforme a interação com ela. Foi muito importante. Bacana. O que você diria de dica para quem ainda quer realizar intercâmbio? A primeira dica é que não é pra desistir, né? Porque a gente percebe não, às vezes, mas uma hora talvez não seja a hora certa, né? Então, sempre persistir até conseguir. A segunda é tirar o documento de passaporte, né? Que é essencial. Pelo menos, pra mim demorou 1 mês, mas conheço pessoas que demorou muito mais, não sei porquê, mas no meu demorou ali em torno de 20 dias. Mas é bom sempre prevenir, né? E o mais importante de tudo, guardar dinheiro. E guarda dinheiro, porque na hora, menino, que eu acho assim que eu acho que eu devo ter gastado em tudo, porque eu não tinha nada, não tinha mala, não tinha roupa, não tinha sapato, absolutamente nada. Eu acho que eu cheguei a gastar com passagens e tudo em torno ali de 15 a 20 mil. Só que não foi 20 mil assim, tenho 20 mil reais.
na Sim. conta. Não é assim, né? Sim. É cartão de crédito, é parcelas, passagem que foi parcelada em quase 10 vezes, entende? Então são coisas que a gente tem que estar preparado e preparado de todas as formas. Então, quanto mais você se antecipar sobre guardar o dinheiro, né, melhor você vai, menos dor de cabeça você vai ter lá. Por exemplo, o dinheiro que eu guardei, aqueles R$ 1.000, né, do estágio, foi o dinheiro que eu paguei o visto. Então, já serviu, né? Sim. Porque o visto você não parcela, né? Você Sim. tem que pagar a vista. De uma vez, sim. Tá, o comprovante. E é caro, foi 600 e pouco? 1.100, sério? 4.100? Não, o visto. Foi quanto assim no Isso, total, você lembra? Acho que foi 1.100, talvez, assim, mais ou menos. Porque eu tive No que pagar total, algumas taxas, né? Uhum. Alguns serviços que a gente nem usa, mas a gente paga, né? Por um conforto de consciência. E aí foi um dinheiro que já serviu. Foi algo assim que, não vou me preocupar com isso porque eu já tenho aquele valor ali. Por exemplo, a Beatriz, ela dizia pra mim, de todas as bolsas que eu peguei na universidade, eu sempre guardava um dinheiro pro meu intercâmbio que eu pretendia fazer futuramente. Uhum. E ela disse que com o dinheiro que ela guardou, ela conseguiu até viajar pra Espanha, né? Sim. Então, são essas coisas que a gente pode fazer. Então, desde sempre, guardar dinheiro, que seja R$ 10, R$ 20, mas já é alguma E coisa. montando uma poupança. É verdade. E acho que a última pergunta que eu tinha era sobre como você acha que o intercâmbio, essa experiência, sabe? Ela transformou você, mudou pra você profissionalmente e pessoalmente também. Como você acha que agregou, sabe? O que mudou, transformou pra você? Profissionalmente muda, né? Sempre muda. Por quê? Porque na nossa conversa, né, eu tinha falado, pode até ser repetido, mas vou falar que assim, às vezes a gente, né, porque é dificilmente você vê uma pessoa mais velha participando do intercâmbio da ULP e vem participando de um intercâmbio ainda na graduação, entende? É muito comum você ver uma pessoa fazendo um sanduíche no mestrado, doutorado, é sim. muito comum. Mas na graduação isso é muito difícil, infelizmente. E aí o que acontece? As pessoas, quando você vai pegar um currículo, fazer uma entrevista, depois do intercâmbio, as pessoas olham aquilo no teu currículo e automaticamente já faz perguntas. Por quê? Porque eles não... Dificilmente você tem mercado, hoje não se nessa área, mas pelo menos na minha, é muito difícil ter uma pessoa que teve uma experiência dessa na graduação e tão nova, entendeu? Uhum. Então eu posso ativar de outra forma, com outro olhar. Por quê? Talvez eles pensem, não sabem, né, como foi que aconteceu, mas aconteceu, certo? Teve aquela experiência. Acaba te colocando muito à frente de outras pessoas, certo? Porque você já teve uma experiência lá fora, um estágio, um outro olhar, uma outra perspectiva. Então, abre portas, abre muitas portas, sabe? Assim que eu voltei, eu fiz uma entrevista, mas eu não pude fazer, começar a trabalhar porque eu ia estagiar. Uhum. E a mulher já me ligou pelo menos 4 vezes perguntando se eu já estava disponível para trabalhar na escola, sabe? E eu nunca tô, porque eu tô sempre no estágio. E aí, eu sempre falo, assim que eu me formar, eu vou ligar para essa mulher perguntar se ela vai me aceitar agora, porque eu estou disponível. Então, preste atenção, né? Eles deixam o teu currículo e enfiar pé pro momento certo. Agora, pessoalmente falando, eu acho que assim, contribui muito. Por quê? Porque antes eu tinha um medo muito grande de trabalhar assim, com pessoas, com alunos, crianças, sabe? Porque, principalmente na escola pública aqui, na periferia, que às vezes tem casos de abuso, sabe? Casos pesados. Violência. Uhum. Então, eu tenho um coração muito, muito frágil para trabalhar com isso. E aí, lá, eu tive contato com isso, mesmo sabendo que eu não ia ter, mesmo não sabendo, sabe? Que foi com crianças de etnia cigana, que, infelizmente, são vítimas de uma vida, assim, que eles não têm culpa, sabe? Acabam sofriam um preconceito muito grande por parte das pessoas portuguesas. E são crianças que vivem embaixo de lona, sabe? As casas são feitas de material de geladeira, aquele ferro, que não tem banho, às vezes não tem o que comer, só vão para a escola para comer, para almoçar. Então, tive contato com isso. Querendo ou não, está um pouco relacionado com o que a gente tem aqui. Crianças que com 12 anos já estão casando com rapazes que são de 40, 50 anos. Uhum. Então, por mais que seja um estilo de vida para eles, para a gente que não vê essa cultura, acaba sendo muito difícil aceitar aquilo, sabe? Conviver.
Então, mudou muito esse olhar do respeito, sabe? Respeito às diferenças. Porque é um choque cultural muito grande quando a gente vai para um país tão longe que tem aspectos tão diferentes dos nossos. Então, pessoalmente falando, deu uma construção melhor, assim, nessa visão de mundo sobre o respeito às diferenças, sabe? Porque, querendo ou não, você tem que respeitar. E é isso, assim, como as pessoas acham alguns costumes ser diferentes, elas têm que respeitar também. E foi isso. Tá certo. Marina, muito obrigada pela participação. Eu vou deixar o seu Insta, caso alguém tenha alguma curiosidade pra perguntar pra você por aqui também, querer entrar em contato, viu? E Tá é bom. isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.